Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 27 de abril de 2019. Estamos no intervalo do alimento diário com esse livro, As Aparições do Deus da Glória. Estamos na terceira semana, lendo já o finalzinho do capítulo 5 e capítulo 6 desse livro. Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei. É importante a sua bênção aqui no canal, você ser um com a palavra da vida da igreja, valorizar os livros, a palavra. E também o YouTube vai entendendo, conforme vai deixando o like, vai deixando um comentário que o conteúdo é interessante e ele vai recomendando para outras pessoas. E o mais importante é que você busque o Senhor, você ore ao Senhor para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você poder compreender aquilo que Deus quer transmitir para você especificamente, e também para que Ele te revele pessoas, para quem Ele deseja que chegue essa palavra, que você compartilhe essa palavra, compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus Ele abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus, hoje nós vamos ler da página 88, o subtítulo Contemplar a Glória do Senhor, até o subtítulo Introduzidos na Boa Oliveira, na página 92. Ler com oração 1 João, capítulo 3, versículo 2. Senhor Jesus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o livro. Senhor Jesus. O subtítulo, Contemplar a Glória do Senhor. Toda a glória do Senhor que recebemos não desvanece mais. Tiramos o nosso véu ao crermos no Senhor Jesus. Agora vamos olhar e contemplar a sua glória. Hoje nós podemos ver a glória do Senhor na face de Cristo. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Senhor Jesus. O adversário de Deus, Satanás, quer cegar os olhos dos homens, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Precisamos pregar o Evangelho da glória. O Evangelho retira a cegueira das pessoas e faz resplandecer a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quem vê a Cristo está vendo o próprio Deus. Se não podemos ver Deus diretamente, podemos ver a Cristo. Não pregamos a nós mesmos, mas sim a Cristo Jesus como nosso Senhor. Por meio da pregação do Evangelho, a luz resplandecerá no coração das pessoas para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Senhor Jesus. Deus está fazendo esse trabalho em cada um de nós. Ele está infundindo sua glória em nossa alma. Deus deseja nos transformar de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O apóstolo João também fez referência ao fato de que um dia veremos o Senhor como Ele é. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quando ocorrer a manifestação do Senhor em sua segunda vinda, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Esse será o aspecto exterior da glória que vamos receber. Seremos como Deus é em vida e natureza, todavia sem a deidade. Isto é, embora iguais a Deus, não nos foi dado o direito de ser adorados. Somente Ele é digno de adoração. Aleluia! Um dia
todo o universo verá a glória de Deus em nós, seus filhos, Senhor Jesus. Subtítulo: a propiciação. No capítulo 3 de Romanos, Paulo faz menção à propiciação, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Como vimos em capítulos anteriores, o propiciatório era a tampa, a cobertura da arca do testemunho, que tinha esse nome porque dentro dela estavam as duas tábuas da lei, que representavam o testemunho de Deus, Senhor Jesus. No Antigo Testamento, o nome Senhor, escrito com todas as letras maiúsculas, é Javé ou Jeová. É um nome composto de 4 consoantes, YHWH, ou seja, impossível de ser pronunciado na língua portuguesa, que exige pelo menos uma letra vogal entre as consoantes. O povo de Deus o conhecia como Senhor, mas não conseguia entender quem ele era. Por isso foram necessárias as 2 tábuas da lei, para o povo saber quem era Deus. Moisés foi a primeira pessoa a receber da parte de Deus a revelação do significado de seu nome. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Nesse trecho, Deus deu a explicação de seu nome: eu sou. Deus é justo, Deus é santo. Ele é justo porque tem sua justiça como um fundamento sólido, firme. Ele é santo porque ele é único. Além dele não há outro. Ser santo aqui não é no sentido moral, mas se refere ao fato de ele ser único, Senhor Jesus. Anteriormente, vimos com detalhes que homem algum podia se aproximar da arca, porque ele era devedor da justiça, santidade e glória de Deus. No universo, nada é mais firme que a base da justiça de Deus. Qualquer empreendimento precisa de um bom fundamento jurídico para assegurar os direitos e os deveres contratuais. Em Salmos 89 lemos: justiça e direito são o fundamento do seu trono. Graça e verdade te precedem. O trono de Deus é fundamentado sobre a justiça e o direito, Senhor Jesus. Por esta razão, o apóstolo Paulo destacou no livro de Romanos que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho tem uma base sólida de justiça e de direito para salvar todo aquele que crê no Senhor Jesus. O poder de Deus, em primeiro lugar, está em sua justiça, não somente em fenômenos físicos. Paulo assinala complementando: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O Evangelho é o poder de Deus, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Do contrário, esse Evangelho não teria um bom fundamento. Louvado seja o Senhor, porque o Evangelho que pregamos tem como fundamento a justiça de Deus, Senhor Jesus. E a lei da justiça, dentro da arca do testemunho, havia algo que representava a santidade de Deus. Se a justiça é a base, a santidade é a essência e o conteúdo. A santidade significa que somente Deus é santo, único. Esses itens estavam dentro da arca e fora dela. A glória, representada pelos 2 querubins. A parte visível é a glória. E como um homem poderia entrar no Santo dos Santos para desfrutar da justiça, da santidade e da glória de Deus? Na arca havia uma tampa, uma cobertura que era o propiciatório, um lugar de expiação, de propiciação dos pecados. O sangue de animais era aspergido sobre essa tampa para fazer a expiação dos pecados do sacerdote e do povo. Isso revela que para a propiciação havia necessidade da morte de alguém, Senhor Jesus. Em Gênesis, vimos que pelo fato de o homem ter desobedecido a Deus, ele foi expulso do jardim do Éden. E para guardar o acesso à árvore da vida que estava no jardim, Deus colocou querubins com uma espada flamejante que se revolvia. Os querubins com a espada flamejante que se revolvia
representava os requisitos de justiça, santidade e glória de Deus, que a partir de então precisavam ser cumpridos pelo homem, para novamente obter acesso à árvore da vida. Que homem poderia cumprir esses requisitos? Graças a Deus, com a morte de Cristo, o seu sangue foi derramado na cruz. Por meio da redenção de Cristo, nossos pecados foram perdoados, ou seja, Deus foi propício ao homem pecador. Dessa forma, a ira divina foi aplacada e o homem foi reconciliado com Deus mediante a redenção de Cristo. A justa exigência de Deus foi atendida. Aleluia, Senhor Jesus. Podemos entrar no Santo dos Santos, isto é, na comunhão profunda com Deus em nosso espírito, porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado em nosso favor. Fomos reconciliados com Deus. Tudo o que fizemos foi crer no coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Deus aprovou sua obra redentora por nós ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Portanto, hoje, basta nos invocar o nome do Senhor Jesus para sermos salvos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A base da justiça de Deus é firme e sólida. Não há falha jurídica nela. Satanás não tem respaldo algum para nos acusar, porque temos o firme alicerce da justiça de Deus. O Senhor está infundindo a sua natureza santa, única em nós. Ele tem doado as suas preciosas e muito grandes promessas, e por elas nos tornamos coparticipantes de sua natureza divina. O resultado é que somos libertos da corrupção das paixões que há no mundo e o servirmos sem impedimento algum. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, como aqui o livro está tocando, nós precisamos compreender melhor essa questão da glória do Senhor, a questão de a glória ser a presença de Deus, ser a própria pessoa do Senhor, Senhor Jesus. E assim a gente vai compreendendo a importância da gente estar no Espírito, a gente estar no Senhor, Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele cumpriu todos os requisitos de Deus. Deus ele tinha vários requisitos ali, os requisitos da justiça, da santidade e da glória, para o homem voltar a ter acesso à sua presença. Senhor Jesus, ele, por determinado momento, pelo fato ainda do homem não poder se voltar ainda, então ele permitiu que o homem sacrificasse ali animais, com sangue, Senhor Jesus, ali por meio do sangue do animal, alguém morrendo em lugar do homem, um homem fazendo, se identificando com a morte daquele animal, ele podia ali se aproximar de Deus novamente, Senhor Jesus, mas isso não era eficaz, porque o homem tinha que estar sempre fazendo esse sacrifício, para poder se achegar até Deus. A gente viu aqui o caso de Moisés, que era o único, que a gente vai vendo no Velho Testamento, que tinha esse acesso livre. Ele podia chegar a todo momento ali, entrava na tenda da congregação e ali ele tinha comunhão com Deus face a face, como uma pessoa fala ao seu amigo, Senhor Jesus. E hoje o Senhor, ele abriu esse acesso para nós, pelo Espírito. Então hoje, por meio do Espírito, nós também podemos falar com o Senhor face a face. Mas fica aqui esse princípio, por isso que o livro está tocando nessa questão que é da propiciação, da importância de Cristo no nosso viver. Porque sem a gente atender esses três requisitos, não tem como a gente ter comunhão com o Senhor. Apesar do Senhor já ter aberto esse caminho, Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então como que a gente vai contatar Deus? É por meio do Espírito. E para a gente poder fazer isso, a gente tem que estar em Cristo, a gente tem que estar invocando o nome do Senhor, exercitando o nosso espírito, para que a gente possa ter comunhão com o Senhor. Ó Senhor Jesus, como ele tocou, hoje nós temos uma glória que o Senhor nos deu, que não desvanece mais, não é mais como a do Velho Testamento. Senhor Jesus, o véu já foi retirado de nós quando a gente creu no Senhor. E hoje nós podemos contemplar a glória de Deus. Por isso, para a gente poder compreender melhor isso aqui, a gente tem que entender essas questões do Velho Testamento. Senhor Jesus, hoje muitas pessoas simplesmente descartam o Velho Testamento. Não, Jesus já veio, já revogou tudo. Não, o próprio Senhor falou que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Só que hoje todos esses itens aqui do Velho Testamento estão hoje em Cristo. Então hoje nós precisamos fazer basicamente os mesmos passos, só que espiritualmente, tocando no Senhor. Então hoje ainda é necessário que a gente entre no Santo dos Santos, mas por meio do sangue de Cristo. Não é mais
pelo sangue, né, de bodes, ovelhas, né, e bois, né, que eram ineficazes para cuidar da questão do homem, mas pelo sangue de Cristo que é eficaz. Então, diariamente, nós precisamos estar no Senhor, precisamos estar diante do Senhor, né, aplicando o sangue de Cristo, para que a gente possa atender os 3 requisitos ali, né, a justiça, a santidade e a glória de Deus. Ó Senhor Jesus, né, por que ele está tocando nessa questão aqui? Né, porque hoje, né, nós precisamos entrar no Santo dos Santos para receber essa glória do Senhor, né, receber esses elementos divinos. Mas, como tocou aqui, né, ninguém pode ver a Deus face a face, mas nós podemos ver a Deus na face de Cristo, né, Senhor Jesus. Por isso que o Senhor, né, Ele cumpriu tudo isso por nós, Senhor Jesus. Mas hoje o que Ele quer fazer conosco? Né? Ele quer gerar incredulidade em nós, Ele quer cegar o nosso entendimento, né? Ele quer tirar a nossa base bíblica, né? Ele quer tirar toda a nossa base da fé, o nome do Senhor, a importância da palavra. Né? Como eu já falei, né? Acompanho canais, né? E vários irmãos ali questionando a Bíblia, questionando várias coisas, e depois é engraçado ver esses mesmos irmãos que detonam a Bíblia, eles mesmos quererem usar a Bíblia para dar respaldo às coisas que eles estão falando. E aí, né, como eles estão ignorando a questão do nome do Senhor e tudo, aí você vê eles leem a Bíblia, toda vez que vem escrito Jesus, vem escrito, né, a questão do Senhor, eles pulam o nome, né, Senhor Jesus. Aí falam o Criador, o Eterno, né, ó Senhor Jesus. Né, e aí fica estranho, como que você vai lá e tira, né, ali ó, os fatos bíblicos, né, você revoga ali, você mostra ali que a Bíblia está errada e tal, e depois você quer usar a própria Bíblia para te dar base. É estranho, né, Senhor Jesus. Mas é o que está falando aqui, né? O nosso Evangelho, né, ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, se hoje a gente começar a ter dúvidas a respeito do nome do Senhor, da palavra do Senhor, da Bíblia, né, do Espírito, das questões espirituais, o inimigo vai ganhar espaço em nós. E é isso que está acontecendo hoje. Né? Muitos estão ali falando, né, contra a palavra, falando que existem erros, existem várias situações aqui, e aí muitas pessoas estão tendo dúvida quanto à Bíblia, quanto à palavra. Aí o inimigo ele entra, cegando o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ó Senhor Jesus. Por isso que hoje nós precisamos nos fortificar, nos fortalecer na palavra, exercitar o Espírito. A gente precisa identificar a revelação de Deus por meio da palavra, porque senão vai vir um inimigo, né, cegando os nossos olhos, né, fazendo a gente se tornar incrédulo quanto à motivação da palavra, a motivação dos irmãos ao nosso redor, né, Senhor Jesus. Né, a nossa própria existência, nosso próprio chamamento diante de Deus. A gente não pode se tornar incrédulo, senão o inimigo ele vai cegando o nosso entendimento, vai impedindo, né, como falou já no livro essa semana, né, a gente vai correndo o risco de se opor à palavra atual de Deus, né, aquilo que Deus está falando, a gente se colocar contra, né, a gente acabar dando força para o inimigo de Deus, né, para o adversário de Deus. Ó Senhor Jesus. Então hoje a gente precisa tocar nessa questão, né, do Evangelho da glória, do Evangelho que resplandece a luz de Deus, primeiramente em nós. Né? É o Evangelho da glória que retira de nós a cegueira, né, a cegueira das pessoas, fazendo, né, resplandecer a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, né, algo que vai nos transformar interiormente. Né? Quem vê o Senhor, quem vê Cristo, está vendo o próprio Deus. Né? A gente não pode ver Deus diretamente, mas a gente pode ver Cristo, né? Cristo que se entregou por nós. Né? Por isso a gente não deve pregar nós mesmos, mas sim o próprio Senhor, né? Jesus Cristo como o nosso Senhor. Né? E aí sim, né, a gente vai conseguir levar essa luz a resplandecer. Né? O Senhor está trabalhando em cada um de nós, né? Infundindo a sua glória em nós, no nosso ser, na nossa alma. Né? Porque esse é o desejo dele, né? Nos transformar de glória em glória, na sua própria imagem. Né, Senhor Jesus, como pelo Senhor o Espírito. Então vamos exercitar o Espírito, invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, para que o Senhor possa causar essa transformação em nós, e possa exibir para nós a sua glória. Né, Senhor Jesus. Né, quando Ele se manifestar, a gente vai vê-lo como Ele é. Né, mas hoje, né, a gente tem que dar glória a Deus por sermos filhos de Deus. Né, a gente ainda não se manifestou, que a gente vai
vai ser ainda. Mas como ele tocou, a gente precisa se tornar como Deus é em vida e natureza, mas não na deidade, não para ser adorados, Senhor Jesus. Tudo que a gente precisa fazer hoje é levar as pessoas para o Senhor e não para nós mesmos, Senhor Jesus. Por isso que ele tocou essa questão da propiciação. Ali tinha os 3 itens ali na arca do testemunho. Dentro, tinha ali as tábuas do testemunho que mostra a justiça de Deus, mostra a santidade de Deus, mostra a justiça de Deus, o que cumpre a sua vontade, o que Deus abomina, Senhor, também sua santidade, mostrando que Deus é único, e nós precisamos desses elementos divinos para nos tornar santos. Não é uma questão moral e ética, mas sim uma questão de transformação de vida, dos elementos divinos em nós, e tudo isso está descrito ali, colocado dentro da arca, mas isso aí é invisível, está lá dentro. Por fora a gente vê a tampa do propiciatório ali com os querubins, que representam a glória de Deus. Por isso que a gente tem que perceber que a nossa transformação se dá interiormente, mas ela é invisível. A gente recebe os elementos justos e santos de Deus. Mas como você sabe se você está recebendo isso? Quando você manifesta exteriormente a glória. Então por isso que nós precisamos tocar na questão da glória do Senhor, exibir essa glória de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então o próprio Deus, ele mostrou para nós que a sua justiça e a sua santidade são fundamentos sólidos. A justiça é a base e a santidade é a essência, o conteúdo de Deus. Mostra como que esse Deus é único. E por isso a gente tem que tocar nessa questão desse evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. E o evangelho tem uma base sólida de justiça e de direito para salvar aquele que crê no Senhor Jesus. Por isso que o inimigo hoje está tentando tirar essa questão do nome, não deixando as pessoas crerem na questão do nome, invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso que hoje a gente precisa compreender isso, Os requisitos de Deus ainda estão valendo. E para isso nós precisamos do sangue de Cristo, Ao entrar com intrepidez no Santo dos Santos, entrar ali baseado em Cristo, baseado na justiça de Deus e não no nosso merecimento. Não é, Senhor, hoje eu estou bem, hoje eu li a palavra, hoje eu preguei o Evangelho, estou tendo um viver hoje justo, santo, exibir a glória de Deus. Agora é só chegar e entrar no Santo dos Santos já está tudo certo. Não, você precisa continuar em Cristo, Senhor Jesus. Não, essa semana, já 2, 3 dias, já fiz a vontade de Deus, agora estou livre, estou tranquilo. A gente precisa tocar no Senhor diariamente, todos os dias, a todo momento, Senhor Jesus. O Senhor, ele abriu para nós esse caminho. E hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos, para quê? Para ter uma comunhão profunda com Deus, no Espírito, no nosso Espírito. Hoje a gente pode entrar porque o sangue de Jesus foi derramado em nosso favor, Senhor Jesus, mas ele precisa ser aplicado no nosso viver diariamente. A gente sabe, objetivamente, ou seja, fora de nós, o sangue de Jesus já foi aplicado, já foi resolvido. Mas subjetivamente, na nossa experiência, a gente precisa aplicar esse sangue diariamente, experimentar esse Cristo interior, ter essa comunhão íntima com o Senhor, Senhor Jesus, essa comunhão profunda. O Senhor, ele já fez tudo isso, já nos reconciliou com Deus, a gente só precisou crer, crer no nosso coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Ó Senhor Jesus. E aí a gente tem esse firme alicerce. Então, não há falha naquilo que Deus fez. Então, o inimigo não tem respaldo para nos acusar, Senhor Jesus. Então, se ontem você fez a vontade de Deus, mas hoje você cometeu um pecado, você acha que, não posso mais chegar a Deus. Não é com base nisso que você chega a Deus, não é o que você fez, o que você está fazendo, o que você ainda é, Senhor Jesus. Mas é na justiça de Deus. Por isso a gente precisa ir diante do Senhor, confessar os nossos pecados, invocar o nome do Senhor, aí você vai se voltar para o Espírito. Aí o sangue de Jesus é que vai te limpar. E aí você tem acesso novamente a Deus. É isso que a gente precisa tocar diante do Senhor. Por isso que ele está falando essa questão da arca ali do testemunho. O Senhor não veio para revogar isso, ele veio para cumprir. Só que hoje a gente cumpre esses requisitos em Cristo. Você não precisa ir num templo físico, com uma arca física, e com um sangue ali e aspergir. Não, é algo espiritual. É você reconhecer, é você realmente chegar diante do Senhor e falar assim: Senhor, eu sou um pecador, eu cometi esse pecado assim, assim, assim. Ó Senhor, mas eu me arrependo. Senhor Jesus, me lava com teu sangue, me limpa, porque eu quero ter acesso a ti, eu quero ter comunhão com o Senhor. Aí o Senhor, ele não tem como não abrir para você acesso, porque é a justiça de Deus. Cristo cumpriu, você está ali em Cristo,
Cristo te limpou, então Deus tem que te dar acesso. Embora o inimigo vai falar, não, você pecou, não pode não. Mas aí você fala assim, não, é verdade, o pecado não pode. Não é o pecado, não é a sua própria maneira de viver que está te dando respaldo, mas é o sangue de Cristo. É o firme alicerce que Deus deixou. Por isso que está mostrando para nós essa realidade, né, ali do Antigo Testamento hoje. Para nós no Espírito, nós precisamos entrar no Santo dos Santos diariamente, tendo comunhão com o Senhor, tocando na palavra, porque é isso que o Senhor ele requer de nós. Né? A gente vai cumprindo, né, as exigências de Deus, né, a justiça, a santidade e a glória de Deus em nós. Cada um de nós seja encorajado, né, a se chegar diante do Senhor com intrepidez, né, pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos abriu. Né? Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.